Hey guys, how are you doing, galera? Estou aqui a caminho de Londres e para quem não sabe, já fui uma high school student nos Estados Unidos por um ano e durante pandemia. Então foi uma coisa bem diferenciada. Então quero compartilhar aqui um bate-papo com vocês. Muita gente me pergunta sobre esse assunto e eu já estive no lugar de pesquisar sobre esse assunto. Então acho muito legal poder compartilhar como é que foi a minha experiência. E o principal de tudo, aqui eu vou ser 100% honesta e falar coisas que eu nunca vi gente falando no YouTube, que é o bad side, o lado ruim das coisas. Não estou falando para você desistir de fazer intercâmbio. Intercâmbio foi uma coisa que mudou minha vida, uma das melhores coisas que eu já fiz. Só que eu não vou mentir para vocês que existem um lado ruim. Então existe algumas coisas que eu gostaria de saber antes de eu ir para eu poder me preparar e saber chegar lá melhor e poder aproveitar mais o meu intercâmbio. Vamos lá, guys. Primeiro ponto de todos, vocês precisam entender que vocês estão sendo introduzidos a uma família. Então você tá realmente chegando de paraquedas. A família, ela já tem toda a estrutura dela, ela já tem o horário do café, ela já tem o costume dela de fazer ou não fazer janta, de fazer ou não fazer almoço. E aí você tá chegando lá, que você tá vindo de outra família que você cresceu e você não está acostumado. Então, por exemplo, eu cheguei no meu intercâmbio com 15 anos. Então fazia 15 anos que eu era a irmã mais nova. Eu cheguei lá e eu era a irmã mais velha, eu tinha duas irmãs mais novas. Então foi algo totalmente diferente para mim. Eu fiquei em choque com aquela situação. Mas isso me ensinou muito a poder compartilhar a atenção. Então, como eu era a irmã mais nova, eu acabava tendo muita atenção. E aí, quando eu fui pro intercâmbio, eu entendi que eu não tinha toda essa atenção e que eu precisava me dar a atenção que eu queria. Então, o principal ponto que eu quero dizer para vocês é: vocês vão entrar em uma estrutura familiar diferente da de vocês. Então, é normal vocês se sentirem mais tristes e principalmente tentem entender na cabeça de vocês o que tá de diferente que você não tinha na sua casa, que não acontecia na sua casa. Porque às vezes acontece isso, da gente não entender, não saber onde está o problema e acabar se sentindo mais triste. Então, quando eu entendi que eu sentia dificuldade dessa atenção compartilhada com as minhas irmãs, tudo ficou melhor na casa. E que naquele momento eu precisava ajudar elas. Eu não precisava da atenção dos meus host parents, né? Eu precisava da atenção ali para eles. Então, o principal ponto, vai ser frustrante. Vocês estão entrando numa família muito diferente. Não é a família que cresceu, que criou vocês. Teve um momento do meu intercâmbio também que passou o pior pensamento que eu acho que pode passar na cabeça de um intercambista, que é o pensamento de que se essa casa pegar fogo, eu vou ser a última a ser salva daqui. Então foi nesse momento que acabou sendo muito frustrante pra mim, tipo, gente, eu não... E era mó engraçado, gente, porque eu era muito amada na minha casa, a minha host family me dava muito amor, muito carinho, comprava as coisas pra mim, assim como pra minhas irmãs, eles não me tratavam nem um pouco diferente. Mas às vezes a gente tá tão triste ali, com saudade da família nossa, às vezes até mesmo o processo de você se adaptar com a língua é muito complicado e você acaba tendo esses pensamentos muito ruins. Então tomem cuidado com eles, porque às vezes eles podem ser muito cruel com vocês mesmos. Então cuidado, principalmente nos 3 primeiros meses. Os 3 primeiros meses é aquele mês que você precisa adaptar a sua língua, então você precisa chegar lá falando. Segundo ponto, você precisa chegar lá e apresentar quem você é. Eles não conhecem a pessoa que você é, eles não cresceram, eles viram uma carta sua e acabou. Então você precisa mostrar o seu humor, você precisa mostrar quem você é, mostrar você nos dias ruins, nos dias bons, enfim, mostre quem você é. Pra mim, o intercâmbio foi muito interessante porque quando eu cheguei lá, eu não tinha inglês suficiente. Então, quando eu cheguei lá, os meus 3 primeiros meses foram muito frustrantes, porque eu não tinha inglês para demonstrar quem era a Brunielle. Então, como é que você fala como que você chega numa casa de uma família que você não conhece, você quer mostrar quem você é, qual que é a sua personalidade, qual que é o seu humor, qual que são os seus defeitos, mas você não consegue se expressar. Por isso que eu falo para muita gente, se você tá indo fazer um intercâmbio, esteja preparado pelo menos com o básico da língua, para você poder chegar lá e aproveitar muito mais
poder sair de lá mais fluente ainda. Porque se você quer começar lá do básico, você vai sofrer muito, muito, muito. Porque é diferente de você ir lá sozinho, morar sozinho e você ir lá e compartilhar a casa com alguém. Então, tome cuidado com pensamentos negativos, com pensamentos exagerados, que muitas das vezes podem acabar machucando a gente, vocês mesmos, né? Segundo ponto, vá com o inglês bom, porque o principal ponto, quando você chega ali na casa, você precisa mostrar quem você é, você precisa se comunicar, você precisa criar conexões. Tem como fazer isso sem falar? Tem, com atitudes, com carinho e tudo mais, mas é muito complicado, guys, acaba sendo uma linha muito tênue. Então, muito legal você chegar lá já com vocabulário para poder trocar ideia e conversar e ter uma rotina, um envolvimento, um ambiente muito interessante. E terceiro ponto que eu gosto muito de falar também, tome cuidado com ser aquela perfeição que todo mundo fala aqui no YouTube, né? Muitas das vezes a gente olha muitas intercambistas e eu já fui testemunha disso, de assistir intercambistas que falavam só bem, falavam coisas ótimas aqui no YouTube ou no Insta, e aí eu fui conversar no privado com elas e eu descobri que as coisas não eram tão assim. Ou até mesmo eu conversei com a minha agência, né? Eu fui por uma agência fazer intercâmbio e elas me contavam que tiveram problemas, que muitas vezes a intercambista não se dava com a família. Então isso acontece, guys. Vocês têm que entender que vocês são pessoas diferentes, só que vocês precisam entender o principal, que é vocês que estão entrando na família deles. Eles estão abrindo a porta para vocês poderem participar daquele momento. Então esteja aberto a se adaptar à rotina deles. Não é eles que têm que se adaptar à sua rotina, é você que tem que se adaptar a eles, porque você está chegando na casa deles. Guys, eu espero que esses 3 pontos principais ajudem vocês nessa experiência. É uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade que você queira saber mais, é só me chamar lá no @BruniceEnglish, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Não esquece de dar o like aqui no vídeo, e se você estiver interessado e vai fazer um intercâmbio e precisa de aulas particulares de inglês para poder chegar lá bem afiadinho e poder arrasar com todo mundo, fazer vários amigos, várias conexões, falar com seus familiares muito bem,